Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, aqui no canal Deixados para Trás. A palavra que se abriu para mim é a mesma que eu vou compartilhar com vocês, portanto é uma palavra importante para trazer exortação, trazer direção, trazer principalmente ânimo e renovação de fé a todos aqueles que escutam. Quando o Senhor nos convoca a mudarmos de procedimento e principalmente a sairmos da nossa zona de conforto, Ele tem propósitos para a nossa vida. A palavra de Deus que se abre neste momento está em Salmos 27, versículo 4, onde o rei Davi fala assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e eis que o buscarei, eis que eu possa morar todos os dias na casa do meu Senhor, para contemplar a sua face, estar junto dele. Vou repetir. Salmo, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Comumente, nós podemos ler essa passagem e pensamos que está falando do templo de Deus, mas essa passagem, aqui no versículo 4, o salmista está se referindo a algo espiritual, visto que naquela época não existia ainda o templo. Então, aqui já é a primeira lição. Na narrativa do texto, nós vemos uma direção para nossas vidas. Quando o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor. E o que é que ele pediu ao Senhor? Foi algo espiritual. Ele pediu que todos os dias possa estar na casa do Senhor. Ou seja, todos os dias eu posso estar junto ao Senhor. Essa comunhão que ele pediu, ele diz, uma coisa pediu ao Senhor. Ele explica qual era e depois ele diz, e eu vou buscar. E aqui já está a primeira lição para nós. É o que nos acontece hoje. Nós estamos naquela onda do pedir e esperar, pedir e esperar. E o Senhor está abrindo essa palavra para dizer, enquanto você ficar pedindo e esperando, nada vai acontecer. Porque falta mais uma coisa nisso. O pedir e o esperar não move a mão de Deus. Por isso que o salmista está dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei. Entende? Quando ele diz assim que eu posso morar na casa do Senhor, ele está falando do quê? De intimidade. Imagine uma pessoa que todo dia frequenta a sua casa. Por que essa pessoa frequenta a sua casa? Porque ela tem comunhão com você, porque ela tem intimidade com você. Então é isso que o salmista está querendo dizer. Uma coisa pedi ao Senhor e eu vou buscar o que eu estou pedindo. E é essa ordem que Deus dá para nós hoje. Tu pediu? Tu quer isso? Pois então vá buscar. É o Senhor que está te inquirindo, está te colocando esse desejo. Vai buscar então. É muito fácil só ficar esperando e não se mover. Peça, mas vá buscar. Essa palavra, essa se completa em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Quando o Senhor Jesus, o título do capítulo é A Pesca Maravilhosa. Em fala em que o Senhor Jesus, depois de já ter sido batizado no Espírito Santo, ele começa a fazer as suas pregações. E aí, aqui, como ele já estava bastante conhecido, ele vendo Pedro, Tiago, João, tudo na beira do rio, lavando as redes, ele pega e pede o barco de Pedro para poder se deslocar um pouquinho, para poder ensinar a multidão. E aqui já tem mais uma lição para nós. Talvez, se nós nos transportássemos para aquele tempo, nós poderíamos, nos colocar na pele dos outros e dizer, por que o Senhor escolheu o barco de Pedro? Por que não escolheu o meu? Tem mais barcos aqui, não é mesmo? É como se nós trouxéssemos essa narrativa para a nossa vida e dissemos, por que o Senhor escolheu aquela pessoa e não eu? Por que as coisas acontecem na vida daquela pessoa e não para mim?
Por que naquele ministério acontece isso e por que no ministério onde estou não acontece isso? Por que na vida daquela pessoa está fluindo dessa forma e na minha vida não está fluindo? Veja bem, quando nós vemos a palavra dizendo que o Senhor Jesus é o Senhor, nós vemos Ele exercendo essa autoridade. E o Senhor, Ele não precisa ter que estar dando explicações para ti pelas escolhas que Ele faz. E é bíblico isso. Porque lembre-se quando lá no Evangelho de João, quando o apóstolo Pedro foi questionar o Senhor Jesus a respeito do apóstolo João, por que o Senhor havia escolhido o apóstolo João para ser o que mais teria tempo de vida de todos os apóstolos? O que o Senhor Jesus falou? O que te importa a ti se eu quero que ele fique até que eu venha? Te preocupa contigo, vai e faz a obra. O Senhor não tem que estar prestando esclarecimentos ou dizendo por que ele escolheu A, B ou C. Por isso que ele é Senhor. Então, quando nós vemos essa narrativa do texto, nós vemos os pescadores, Pedro, Tiago, João, enfim, todos ali lavando as redes. Isso, o que demonstra? Demonstra àqueles que, depois de terem tentado, depois de terem feito, se preparando para tentar mais vezes. Então eu estou falando aqui com pessoas que não desistem facilmente. Pessoas que não desistem, não ficam conformadas com aquilo que não deu certo. Aí o Senhor Jesus dá uma ordem. O Senhor Jesus, depois de ter pregado aqui, ele diz para Pedro, lança-te ao alto mar. E aí, neste momento do texto, ele faz uma vírgula. É feita uma vírgula e é dado a ênfase ao que Pedro fala. Pedro diz, Senhor, eis que estando a noite toda pescando, nada pegamos. É a mesma coisa que nós, aqui o irmão Paulo falou quantas vezes para Deus, e você pode estar falando. Senhor, quantas vezes eu tentei e não deu certo. Quantas vezes nós podemos dizer isso? Eu posso dizer muitas vezes, você pode dizer, Senhor, eu tentei, mas não deu certo, o que eu vou fazer? É quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo para Deus, puxa, eu não sei, eu não tenho força, não tenho capacidade, eu não sei o que fazer, eu tentei e não deu certo. Porém, a narrativa do texto diz que o Senhor Jesus, ele dá essa ordem. E quando ele dá essa ordem, ela vai com poder. Quando Deus te dá uma ordem e te levanta, quando Deus diz vai, quando Deus diz muda, quando Deus diz procede dessa forma, ele já está dando poder para realizar. Quando o apóstolo Pedro diz, olha, eu fiz e durante toda a noite, quer dizer, ele empenhou mais tempo do que era necessário. E não deu certo. Aqui há outra coisa muito importante nessa revelação dessa palavra. Quando nós vemos a narrativa do apóstolo Pedro, e nós trazemos para o nosso mundo, nós trazemos para o nosso agora, nós vemos uma coisa muito importante. O apóstolo Pedro diz, havendo pescado durante toda a noite, nada pegamos. Ou seja, fazendo aquilo que sempre deu resultado, agora já não deu. É a nossa vida isso. Nós vínhamos fazendo aquilo que estava dando resultado, só que não deu mais. Não deu mais resultado. E agora? Eu falo com pessoas aqui que, puxa, eu estava dando certo. Aquilo, o meu procedimento, a minha decisão, aquilo que eu estava fazendo, o meu talento que eu estava desenvolvendo, até então estava dando certo. Só que eu empreendi tempo, bastante tempo, e não deu mais certo. Essa mesma palavra se aplica na nossa vida. Nós estávamos fazendo, estava dando certo, mas agora não deu mais. Mas e por que foi permitido dar isso? Por causa da ordem que o Senhor Jesus diz. Ele disse, lança-te ao alto mar, lança-te no profundo. Não fica mais aqui aonde vocês conseguiram, vai mais além, mais no profundo. Essa palavra, espiritualmente, ela nos leva a entender, o Senhor está pedindo, agora é hora de mudar. É hora de mudar de nível espiritual. É hora de mergulhar mais profundo, ir mais profundo, mais. Eu vi uma declaração ontem, durante o culto, que me abriu os olhos, de um pastor que falou o seguinte,
A igreja de Deus, ela cresceu a nível oceânica, porém com uma profundidade de piscininha. É hora de sair, é hora de sair da onde nós estávamos acostumados e ir mais profundo. É isso que o Senhor Jesus quer. Quando eles foram sobre essa palavra, eu aposto, segundo eu entendo, estou conjecturando aqui, que eles foram, mas eles foram imaginando assim, olha, só se acontecer um milagre, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz até agora e não deu certo. Então eu espero que dê certo agora, mas tudo leva a crer que não vai dar certo. É o que nós trazemos para a nossa vida, mas eu fiz isso, eu fiz dessa forma. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus dando essa ordem, como eu já disse, quando Ele nos dá uma ordem, quando Ele nos abre uma palavra, vem com poder para realizar isso. E vou mais além ainda. Porque que hoje em dia as pessoas se contraem para se entregar a Deus. Por que as pessoas se contraem? Por causa que automaticamente vem na mente, automaticamente vem no coração renúncia. E as pessoas ficam retraídas por causa que eu vou ter que renunciar, eu vou ter que perder, eu vou ter que largar. Mas não é só isso. Quando nós vemos essa passagem, nós estamos vendo que o Senhor, Ele pede sim a renúncia por causa que está escrito na palavra deles. Aquele que quiser seguir, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas também há ganhos, há um melhoramento daquilo que não estava prosperando, não estava dando certo. O Senhor Jesus, Ele quer melhorar o teu dom, a tua especialização, a tua prática, aquilo que te destaca, Ele quer melhorar isso. E foi a ordem que aconteceu. E a lição que nós vamos tirar disso é espiritual. Tanto que, quando eles foram e pegaram o peixe, foram até o profundo, quando eles retornaram, o milagre foi tão grande que nós vemos na narrativa do texto, o apóstolo Pedro descendo do barco, se ajoelhando diante do Senhor Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Aqui nós estamos vendo o resultado de ir mais profundo, de mergulhar mais profundo, de sair daquela situação de comodismo, de mudar um pouco, de ir sobre a ordem do Senhor, de pegar esse poder que foi dado para realizar aquilo que Ele ordenou e usufruir dessa forma, uma experiência sobrenatural, que foi o que aconteceu. O apóstolo Pedro reconheceu os seus pecados, reconheceu: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Foi isso que o Senhor Jesus esperava. A palavra de Deus diz que eles, largando tudo, foram com o Senhor. Veja bem, ainda há pouco eles estavam saindo do mar com uma quantidade imensa de peixes e largaram tudo aquilo ali. Por que aconteceu isso? Porque eles perceberam que aquilo tudo que eles receberam ali, aquela experiência, aquilo ali não era nada comparado com o que o Senhor Jesus passou a ser na vida deles. Tanto que nos outros evangelhos nós vemos de uma perspectiva diferente, eles indo até outro, uns indo até o outro dizendo: achemos aquele que nós esperávamos, achemos um mestre. A narrativa do texto vai mais além. O Senhor Jesus disse assim para o apóstolo Pedro: vem e eu te tornarei pescador de homens. Aqui está o motivo do Senhor ter mandado ir mais profundo, e o motivo que Ele nos pede hoje. Eu quero vocês mergulhando mais profundo, eu quero vocês mudando, eu quero vocês entrando no sobrenatural, porque aí eu vou mostrar o que eu posso fazer através da vida de vocês, e através do dom que foi melhorado em vocês, muitas pessoas vão usufruir. O que foi o apóstolo Pedro, irmãos? O apóstolo Pedro,
Quando o Senhor Jesus diz, larga, vem e me segue, eu te tornarei pescador de homens, foi o apóstolo que foi decretado pelo Senhor como o líder da igreja, o líder dos apóstolos, que teve experiências sobrenaturais. E veja bem, o Senhor não abandonou ele. Ele mesmo cometendo vários erros, o Senhor não abandonou, não desistiu dele. Assim como ele está dizendo, não desistiu de nós. Nós vemos o apóstolo Pedro bem inconstante, até que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Nós vemos ele, ora, falando ao Senhor Jesus, dizendo, tu é o Cristo, Filho de Deus. Imediatamente após, nós vemos ele tentando censurar o Senhor para não ir até a cruz do Calvário, não cumprir o chamado dele. Nós vemos o apóstolo Pedro tendo a experiência de ver o Senhor, vendo Elias, vendo Moisés, e vemos também o apóstolo Pedro tomando atitude tão drástica como cortar a orelha do servo chamado Malco. Nós vemos o apóstolo Pedro caminhando sobre as águas, mas vendo o apóstolo Pedro também naufragando por falta de fé. E mesmo assim o Senhor não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque é o mesmo que ele diz para você. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que, como o irmão Paulo, ora tá firme na fé, ora não tá. Ora diz, eu posso fazer essas coisas, ora diz, Senhor, eu não posso mais. Ora diz, Senhor, o poder que foi me dado eu uso. Ora diz, Senhor, eu não tenho poder para fazer nada. E mesmo assim o Senhor está dizendo, mas eu quero você. Eu quero vocês, eu preciso de vocês. Nós vemos o apóstolo Pedro, depois que o Senhor Jesus ressuscitou e que o Espírito Santo desceu, se posicionando diante dos apóstolos, de todos que estavam naquela sala que receberam o Espírito Santo, dando uma declaração tão grande, tão minuciosa a respeito das Escrituras, a respeito da promessa de Deus. Nós vemos o apóstolo Pedro indo até o centurião Cornélio e tendo aquela experiência sobrenatural antes de chegar até ele, quando desceu o lençol cheio de animais e o Senhor diz, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor está dizendo a mesma coisa para você que está ouvindo essa mensagem agora. Mude, vá no mais profundo, não fique mais aonde você está, saia disso, vá no mais profundo. E é isso que o Senhor cobrou do irmão Paulo e eu estou compartilhando com você. Saia daqui. Mas, irmão Paulo, eu tentei, eu também tentei, e eu tentei, e o Senhor está dizendo, sim, mas antes eu não estava aqui. A mesma coisa ele falou para o apóstolo Pedro, eu não estava aqui. Durante toda a noite, quando tu estava tentando lá, eu não estava, pois agora eu estou aqui. Agora eu estou abrindo essa palavra, eu estou me fazendo presente, estou me manifestando a você, eu estou dizendo, agora sim tu vai. Mas antes de tu fazer aquilo que até agora não deu certo, tu vai no mais profundo. Vai em alto mar, lá no profundo. Mergulha no profundo, no sobrenatural de Deus. Mergulha no conhecimento, na intimidade. E aí sim, tu pode fazer aquilo que até agora não deu certo. E vai dar. Essa palavra o Senhor trouxe para abrir os nossos olhos, para nos colocar de pé, para nos fazer entender que é hora de, sobre a ordem dele, sobre a revelação da palavra dele, mudarmos e sermos uma bênção, sermos realmente representantes do céu. Que essa palavra edifique a sua fé, que essa palavra lhe transforme, que essa palavra venha lhe dar ânimo, que essa palavra venha mudar a sua vida, em nome santo de Jesus.